Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 9 de janeiro. Prosseguimos então com nossa caminhada pelas páginas bíblicas, percorrendo o livro do Apocalipse. Ontem nós vimos que a abertura do sexto selo mostrou que o julgamento é a resposta de Deus ao clamor dos mártires que pedem justiça. Mostrou também que o julgamento é para todos os habitantes da terra, ou seja, para todos os que aderiram à sociedade gananciosa, violenta e exploradora que provoca a morte do povo. O capítulo 6 do Apocalipse terminava com uma pergunta assustadora: quem poderá ficar de pé no grande dia do julgamento de Deus? Jesus mostrou que várias comunidades do Apocalipse estavam comprometidas com a injustiça, pedindo que se convertessem. Será que elas poderão ficar de pé no grande dia de sua ira? Estamos, portanto, diante de uma situação limite. As comunidades às quais se destina o livro do Apocalipse não têm absoluta certeza de estar plenamente comprometidas com a justiça. E nós, será que temos esta certeza? O capítulo 7, que vamos hoje iniciar, vai de encontro ao temor das comunidades, devolvendo esperança e garra na profecia e na resistência. De fato, este capítulo mostrará que, tanto no passado quanto no presente e para o futuro, muitas pessoas resistiram e continuarão resistindo, profetizaram e continuarão profetizando, garantindo dessa forma a vitória da justiça sobre a injustiça, da vida sobre a morte. Este capítulo que vamos iniciar é como uma sala com duas janelas. Na primeira, olhamos para o passado do povo de Deus, o Antigo Testamento. Através da segunda, olha-se para o presente e o futuro. Dessa visão do passado, presente e futuro, descobre-se que a resistência e o testemunho marcaram a vida de multidões incontáveis, e isso devolve às comunidades a capacidade de retomar com esperança o difícil caminho da resistência e da profecia. Vamos então dirigir a Deus a nossa oração. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém, marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja a verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos façam sempre testemunhas fiéis do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso texto bíblico hoje é o capítulo 7, dos versículos de 1 a 8. Capítulo 7, versículos de 1 a 8. Diz o seguinte: Depois disso vi 4 anjos, um em cada canto da terra. Estavam segurando os 4 ventos da terra, para que não soprasse vento nem na terra, nem no mar, nem nas árvores.
Vi também outro anjo que vinha do lado onde o sol nasce, trazendo o selo do Deus vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que deviam fazer mal à terra e ao mar. Não prejudiquem a terra, nem o mar, nem as árvores. Vamos antes marcar a fronte dos servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que receberam a marca: 144.000 de todas as tribos do povo de Israel. Foram marcados 12.000 da tribo de Judá, 12.000 da tribo de Ruben, 12.000 da tribo de Gad, 12.000 da tribo de Azer, 12.000 da tribo de Neftali, 12.000 da tribo de Manassés, 12.000 da tribo de Simeão, 12.000 da tribo de Levi, 12.000 da tribo de Issacar, 12.000 da tribo de Zabulon, 12.000 da tribo de José, 12.000 da tribo de Benjamim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus está para realizar o julgamento. Todavia, seu julgamento não é arbitrário. Já Abraão descobrira que Deus, ao fazer justiça, não confunde o justo com o injusto. Isso podemos conferir no capítulo 18 de Gênesis, versículos 23 a 32. Ao julgar a história, Deus tem presente e preserva seus servos, isto é, aqueles que mantiveram compromisso com a prática da justiça. Os versículos 1 a 3 que acabamos de ouvir misturam elementos esparsos do Antigo Testamento. Zacarias, no capítulo 6, Jeremias, no capítulo 49, Isaías, capítulo 41 e, sobretudo, Ezequiel, capítulos 9, versículos 4 e 6. Querem mostrar que, ao julgar a sociedade injusta, Deus preserva os 4 anjos que seguravam os 4 ventos da terra, preserva aqueles que resistem e profetizam, a fim de que não sejam confundidos com os que promovem e mantêm a justiça geradora de morte para o povo. Não prejudiquem a terra, nem o mar, nem as árvores. Primeiro vamos marcar a fronte dos servos do nosso Deus. A marca na fronte, inspirada em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, é sinal de preservação. Os servos de Deus serão salvos no grande dia do julgamento. É o primeiro sinal da esperança que gera confiança na luta. Olhando pela janela do passado, o Apocalipse recorda o povo de Deus do Antigo Testamento. Sua visão e percepção estão carregadas de otimismo. Uma por uma desfilam as 12 tribos de Israel, cada qual com 12.000 pessoas marcadas, perfazendo um total de 144.000. O número é simbólico e fala de totalidade, pois é resultado da multiplicação de números perfeitos, 12 vezes 12 vezes 1.000. 144.000 são todos os que resistiram no passado, no Antigo Testamento. O significado simbólico dessa soma quer devolver esperança aos que no presente fazem da resistência e da profecia suas ferramentas de transformação social. O elenco das 12 tribos de Israel recorda o recenseamento feito por Moisés no deserto, quando o povo de Deus marchou como exército bem organizado rumo à conquista da terra prometida. Podemos conferir no livro dos Números, capítulo 1, versículos 20 a 47. Todavia, o autor do Apocalipse reelaborou esse elenco, introduzindo mudanças significativas. De fato, se compararmos o elenco do livro dos Números com Apocalipse, nos versículos 5 a 8, perceberemos que a antiga tribo de Dan foi substituída pela tribo de Manassés, um dos filhos de José. Por que a tribo de Dan foi substituída pela de Manassés? Simples descuido do autor? Parece que não. Examinando a história do povo de Deus, ficamos sabendo que, após a morte de Salomão, o império acabou dividido em 2. No reino do norte, Israel, começou a reinar Jeroboão. Para evitar que o povo continuasse frequentando o templo de Jerusalém no reino de Judá, ele mudou o calendário religioso e construiu 2 templos no reino do norte, um em Dan
e outro em Betel. Os profetas daquele tempo denunciaram esses santuários, chamando-os de santuários idolátricos. Podemos conferir isso no primeiro livro de Reis, capítulo 13. Algum tempo depois, também Amós denunciou a idolatria do santuário de Betel. Amós, capítulo 7, versículos 10 a 17. Na época do Apocalipse, acreditava-se que o anticristo viria da tribo de Dan. É por essas razões que o autor do Apocalipse excluiu essa tribo, substituindo-a pela de Manassés. O objetivo, então, parece claro. Olhando pela janela do passado, descobrimos que o povo de Deus se caracterizou pela resistência e pela denúncia da idolatria. Todos os que se comprometeram com ela são servos que Deus preserva e salva. O número 144.000, portanto, representa todos os que estiveram empenhados com Deus vivo, que exige a prática da justiça. Os que compactuaram com a idolatria, Dan, por exemplo, acabam excluídos. O povo de Deus é o povo da prática da justiça. Olhar pela janela do passado é ler a história sobre a ótica da justiça. Vendo a luta dos antepassados, as comunidades de hoje se animam e adquirem novas forças diante dos desafios. Sentem que Deus é seu aliado, fiel ao seu povo e fiel ao seu projeto de liberdade e de vida para todos. O convite de hoje, então, é você fazer como o autor do Apocalipse nos propõe hoje: olhar pela janela do passado. O que o passado da sua família, o passado de sua comunidade, o passado de nossa igreja ilumina a sua prática? Onde buscar no passado inspiração para a prática da justiça, para a profecia? Dê uma olhada no passado e encontre nele luzes para que você possa de fato romper com sistemas idolátricos e abraçar a justiça. Que o Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.